Muito bom, parabéns. Deu. Todo mundo bem? Então, pessoal, vamos dar continuidade ali. Nós paramos na aula anterior, bem no início do comentário da Isa, não é isto? É aqui, ó. Terminamos o comentário do depoimento da desencarnação anterior, se eu não me engano era da Marina, e depois nós começamos com a da Isa. Então agora eu vou colocar o áudio para a gente ir ouvindo da mesma forma. Nós vamos ouvindo e vamos parando e comentando. E eu gostaria que vocês anotassem quando vocês escutassem aqui e para nós comentar e vocês tirar dúvida, porque essa questão dela é uma questão bem polêmica e a gente vai conversar sobre questões de ideias religiosas, né? Para que a gente entenda e não julgue, né? Cada um tem um conhecimento, uma situação, então a gente precisa começar a compreender isso, como funciona, certo? Deixa eu botar o áudio aqui. Foi a vez de Isa falar. Desencarnei por um tumor maligno no cérebro, depois de alguns meses doente. Estava com 16 anos. Segui uma religião que equivocadamente me ensinou que, com a morte, adormecia-se para acordar no julgamento de toda a humanidade, no fim dos tempos. Senti um torpor com a morte do corpo, uma espécie de sono. Achava que dormia, mas ao mesmo tempo via e ouvia, embora sem muita clareza, tudo o que se passava ao meu redor. Fiquei junto dos meus familiares quando velavam meu corpo. O desespero deles foi grande. Gritavam, choravam, sofriam horrivelmente. Sentia-me muito perturbada, mas também amparada. Escutava alguém me convidando para ir, partir. Meus familiares seguravam-me, e não me esforcei para ir, pois não queria deixá-los sofrendo tanto. Após meu corpo ter sido enterrado e meus familiares terem ido embora, orei com fé. Meu Deus, ajudai-me! Então socorristas me levaram para um posto de socorro onde recebi auxílio. Então, pessoal, o que chamou a atenção de vocês aí nesse depoimento? Levantem a mão quem quiser falar. Tem bastante coisas interessantes aqui para a gente debater e entender, às vezes, porque existe tanto sofrimento aí, né? Vamos dar uma olhadinha, se tem alguém perguntando alguma coisa. Então, enquanto vocês não perguntam, deixa eu subir o texto aqui de novo. Então, olha só, ela disse que ela desencarnou e sabia que tinha que ficar dormindo, mas ela não dormiu. Ela via as coisas, as pessoas, ela viu o velório dela, ela viu as pessoas chorando em volta e ela ficou confusa, porque a ideia dela é que ela iria dormir imediatamente. Agora imagina o sofrimento dos pais pensando na ideia de que morreu, acabou. É um sofrimento muito grande a gente não entender que, na verdade, nós não perdemos ninguém, né? Nós continuamos tendo aquela pessoa simplesmente sem o corpo material, mas ela continua, tu vê, que ela falou que ela estava em volta olhando as pessoas. Deixa eu dar aqui permissão. Vocês entenderam isso? Ficou alguma dúvida sobre essa questão? Fala, Michele, eu acho que é a Michele ali, né? Isso. Então, o que a gente falava numa outra aula, que aqui mostra muito, que é o apego não ao material, mas aos familiares, né? O quanto a gente tem que tomar cuidado com isso, porque não é só as coisas materiais, né? É aos entes queridos. Então, ela sentia que tinha alguém ali convidando ela para ir, né, para partir junto, mas ali onde ela falou, os familiares seguravam-me. Então, eles não queriam deixá-la ir e, ao mesmo tempo, ela viu, sentiu, enterrando, eles indo embora, e aí ela se deu conta de que ela ficou ali sozinha, desamparada. E aí? Né? Então, o quanto a gente tem que... É difícil, eu falo isso porque é para mim, né? Como diz o Alan, não estou falando para vocês, estou falando para mim. Porque eu fico pensando, gente...
esses dias passei mal, nossa, mas se eu chego a morrer, quem é que vai cuidar da Manu? Quem é que vai cuidar do Léo? Como assim? Como é que eles vão viver sem mim? Então a gente é extremamente egoísta, né? Achando que o mundo vai parar se tu não estiver aqui. Mas é algo que eu acho que quando eu morrer, espero que eu ainda tenha alguns bons anos por aqui para aproveitar, né, essa encarnação, mas eu acho que para mim o que vai pegar muito mais forte é essa questão de como deixá-los, né, aqui e seguir para onde eu realmente tenho que ir. Eu adoro a Manu. Ai, meu Deus, então já tem alguém, tá? A Manu, eu já tenho que falar para a Manu, mas a Manu adora a Rita, então provavelmente já vai para a Rita ou para a Cris. Pessoal, essa é uma questão bem delicada e é exatamente sobre essas questões que eu quero conversar na aula de hoje. A questão de sentimentos pelas pessoas que ficam e pelas pessoas que vão. Eu vejo na minha sala, nos atendimentos, a Rita também, muitas pessoas que ficam perturbadas ao desencarne de alguém. Porque não tem preparo, não tem o conhecimento, ou trabalhou a vida inteira só para dar dinheiro e não deu um suporte espiritual, moral para a pessoa, e depois quando morre a pessoa não sabe se lidar com essa questão. Então é exatamente isso que é importante a gente trabalhar em nós e nas pessoas que nós amamos, para entender isso, que a gente não perde nada, né? Muitas vezes essa pessoa continua mais próximo de nós do que antes. Viu, Leandro? A questão que a Michelle levantou ali da vela, eu acendi uma vela ontem, que eu estava pensando muito no meu pai e num amigo meu. E meu pai faz 10 anos que desencarnou e meu amigo fez 2 anos agora em julho. Certo. E ela me disse que o tempo lá é diferente, que eu falei, já faz tanto tempo, eles já devem estar curados e tal. E ela me disse que não, que o tempo lá é um pouco diferente, né? O tempo do desencarnado é um pouco diferente. E aí eu fiquei confuso em relação a essa parte, assim. Tá. A questão do tempo ser diferente, vamos pensar assim, ó. Se a gente pegar o livro do André Luiz, quantos anos ele ficou no umbral sofrendo até ser resgatado? Quem é que lembra e pode dizer para nós aí? Pessoal que está no estudo, quem é que lembra? Foi 8 anos. Então ele ficou 8 anos num lugar de sofrimento, para depois ser resgatado, para depois de 1 ano numa colônia, ele ganhar permissão para vir ver os parentes. Então, mais ou menos 9 a 10 anos ele demorou para poder descer e ver alguém. Né? E ver, é um espírito no nível do André Luiz. Então, assim, o que que acontece? É difícil de a gente analisar o quanto tempo alguém fica em algum lugar para estar bem. E isso é importante a gente analisar. Pode ser que 1 ano ou 2 a pessoa esteja bem, pode ser que não. Tudo depende do conhecimento daquela pessoa, da moral daquela pessoa, né? Então, para que a gente não arrisque, é importante sempre ter esses cuidados. Vai acender para alguém que desencarnou, acende na igreja, não tem problema. Certo? Então, vamos continuar aqui. Tinha medo, pavor de dormir e não acordar, mas bondosamente os trabalhadores do posto de socorro tentavam explicar e me curar, porque a doença, o reflexo dela, ainda era forte em mim. Não me apavorei ao saber que meu corpo morrera. Decepcionei-me por não ser como pensava, como acreditava. Entendi as explicações que gentilmente os benfeitores me transmitiam, e raciocinando, achei-as justas e lógicas. Não temi mais, e passei a dormir com tranquilidade. Mas Olha que interessante, gente. Ela viu que não era do jeito que foi ensinado para ela. Ela ficou decepcionada por não ser daquele jeito. Explicaram como é que realmente funciona e ela entendeu e achou lógico. E aí ela conseguiu dormir com mais tranquilidade. Olha que importante o conhecimento e mais do que isso, o quanto é importante a gente ensinar e passar essa certeza para as outras pessoas que estão em volta de nós. Porque a gente pode indiretamente estar ajudando pessoas que, quem sabe, desencarnando, já vão saber o caminho, né?
Tem gente com a mão levantada? Pode falar. Boa noite, Leandro. Boa noite. Ô, Leandro, assim, a gente que, né, vamos dizer, tem o conhecimento e desencarnou, né? E nossos parentes não têm o conhecimento que a gente tem. A gente pode ficar preso aqui por eles não ter esse conhecimento ou não? Pode, nós vamos ver aqui, hora, logo após aqui o áudio dela, que se as pessoas que estão encarnadas ficarem chorando por nós, vibrando dor, vibrando apego, nós sofremos também, com certeza. Na parte espiritual, nós dizemos que são obsessores vivos. Então, com certeza a gente sofre. É muito importante a gente deixar as pessoas que estão em volta de nós com essa clareza de que se a gente desencarnar, nós vamos para um lugar bom. O que eles devem fazer é pensamentos positivos e não sofrer ou mandar dor para nós. É importante. Tá bom. Vamos continuar. Obrigada. Os lamentos e o desespero dos meus enlouqueciam-me. Julgavam-me tão coitada por ter morrido que comecei a ter dó de mim. E como a autopiedade não leva a nada, só maltrata, desesperei-me. Eles começavam a chorar, eu também me desesperava e chorava. Quando me chamavam, queria ir para perto deles e acabei indo. Ai, que agonia! Choravam, lamentavam, era como se eu tivesse acabado. Sem entender, pois novamente fiquei confusa, sofri muito. Diziam que eu estava dormindo e que nada via ou sentia. E eu gritava que não, e novamente me apavorei, temendo adormecer. Detestei ficar no meu ex-lar e quis voltar ao posto de socorro, mas não sabia como. Lembrei de Jovina. Olha ali o sofrimento dela, né? Que a gente acabou de falar. Então, os parentes dela sofrendo, gerando energia de dor, de tristeza, criando definições de que ela tinha que estar dormindo, mas ela não estava, criaram toda essa dor e perturbação nela, a ponto de trazer ela de uma colônia espiritual para o lar deles. Olha o sofrimento que ela passou e os parentes que estavam aqui também, né? Então, com certeza é muito importante a gente não fazer isso e explicar para as pessoas que amam a gente para que elas não façam também. E ela já estava num lugar bom, né? Uma caridosa enfermeira que cuidou de mim e chamei por ela. Carinhosamente veio em minha ajuda e senti alívio ao vê-la. Jovina, socorra-me! Implorei em lágrimas. Tire-me daqui, me leve para um lugar onde não possa voltar mais. Ela trouxe-me para a colônia, onde fui internada no hospital do Educandário, na ala para jovens. Tive de receber tratamento especial para superar e entender o desespero dos meus pais, para não dar importância a seus chamados e não sentir tanto. Os orientadores do Educandário, para que pudesse me recuperar mais rápido, tentavam ajudar meus pais. Olha que interessante aqui, pessoal. Então, ela teve que receber um tratamento especial para se desligar da energia dos pais e o pessoal na parte espiritual teve que dar atenção aos pais. Teve que descer na parte material, envolver os pais e começar a trabalhar nos pais dela para que eles parassem de vibrar essa dor. Vocês conhecem alguém que está vibrando dor assim por uma pessoa que desencarnou? Tipo, a pessoa morreu e ela ainda tem tudo da pessoa no quarto, ainda tem o quarto da pessoa, ainda bota o prato na mesa. Vocês já ouviram alguma história desse tipo? Quem já ouviu aí? Exatamente. E aí agora vocês pensam, esse espírito, será que ele não está sofrendo com isso? Muito provavelmente esse espírito está sofrendo com isso. Então a pessoa tem que liberar esse espírito para ir para uma colônia, para um lugar bom, para continuar a evolução dele e não prendê-lo na parte material, né? Fala, Martinha. Leandro, sim, isso eu já ouvi. E realmente a pessoa, tem uma conhecida minha que o bebê dela morreu há uns 3 anos e realmente ela não consegue superar. Então, não só o sofrimento dela deve ser muito grande, como o dele também. Mas vamos comentar sobre, assim, casos normais, como o caso do Juan, vamos supor, do amigo dele que ele tinha uma ligação muito forte.
ou qualquer um de nós que já teve uma perda, que a gente sabe o quanto é difícil. Esse tempo de um luto que realmente ele é mais forte, digamos, a pessoa quando ela vai para outro lugar, ela fica um tempo em que ela não percebe o que está acontecendo. Isso tem um período porque chega a ser estranho o seguinte, se eu morrer e ninguém chorar, aí eu vou ficar muito puta. Mas porque não é normal não chorar. Quer dizer, tu passou aqui e ninguém vai sentir falta. Então tem um limite disso para a gente entender. Bom, vamos lá. Foi muito boa essa ideia. Se eu morrer ninguém chorar, eu vou ficar bravo também. Principalmente se a Rita, né? A Rita disse que depois de uma semana ela já vai casar de novo. Então, né? Alguém tem que chorar por mim, né? Bom, pessoal, vamos pensar o seguinte. É necessário chorar por uma pessoa que desencarnou. É necessário vibrar, é necessário ir no velório, é necessário ver a pessoa, é necessário se despedir da pessoa, é necessário. Né? Agora nós estamos saindo da parte, vamos dizer, espiritual e vamos para a parte energética e psicológica. É necessário. Se você não se despede de uma pessoa que desencarnou, para o seu cérebro, para você, a pessoa ainda existe, tá ali, né? Então você sente que ela ainda tá aqui, você não sente que ela desencarnou. Então é necessário esse processo do velório, de se despedir, de chorar, de botar para fora, é muito importante para evitar doenças e ligações, como se ela estivesse viva ainda, né? Só que o excesso, ou seja, o excesso de qualquer coisa é ruim, né? Então, ficar muito tempo chorando por ela é ruim. Ah, eu lembrei do meu pai que desencarnou, senti saudade, chorei, era tão bom ter ele. Ok, deu 10 minutinhos e já tô vivendo a minha vida. Isso é normal, isso é saudável. Certo? E, Leandro, e um outro detalhe, vamos supor, de se desfazer dos itens da pessoa, tá? Sim. Isso também tem um período. E outra pergunta já. Sobre a questão de cremar ou enterrar, isso tem alguma diferença para quem foi? Bom, vamos para a primeira pergunta. Se desfazer. Vamos entrar no campo de constelação sistêmica familiar. Quando eu tenho algo com o endereço vibratório da pessoa, né? Que a gente tem a roupa, objetos, isso liga você mais àquela pessoa e à vibração daquela pessoa. Se ela foi para um lugar bom, tá mais tranquilo. Mas se ela for para um lugar ruim, tá vibrando dor e sofrimento, não é bom ter endereços vibratórios dela dentro da casa. Então, o ideal realmente é doar tudo, ajudar as pessoas que precisam daquela roupa, doar com amor, doar com orgulho, tipo assim, poxa, agora ele se foi, eu vou doar, vou ajudar outras pessoas, com um sentimento bom. Certo? Então é saudável doar, não ficar, porque até tem pessoas, tem muita gente precisando, né? Por que eu vou ficar guardando um monte de roupa que vai gerar sentimentos de dor em mim? Então, o correto é depois de um tempo doar. Qual é o tempo? Aí a pessoa tem que sentir. Mas ficar 2, 3, 4 meses, 5, um ano, aí é exagero, né? O tempo que você sente que pode já doar. E a outra pergunta. Quando a pessoa, Leandro, é muito apegada às coisas que ficaram. Pois é. Então ela é pegada ao quê? A matéria ou a ficar vibrando na dor que aqueles objetos estão gerando nela? Porque tem muitas pessoas que gostam de comer a dor. Eu digo que elas se alimentam do sofrimento. Pô, não tô sentindo nada. Eu vou lá olhar aquela coisa que vai me gerar um sofrimento e eu vou me alimentar desse sofrimento. Tem bastante pessoas que fazem isso. Então é importante também evitar essa questão. Você tinha feito uma segunda pergunta ali. Qual era a segunda pergunta? Se tem a diferença entre cremar ou enterrar, ok. ou se já o Teve. desejo da pessoa em ser cremado, se a gente fizer ao contrário do que pediu, realmente tem algum problema para a gente ou para ele. Bom, assim, ó, na questão espiritual, tem literaturas que dizem que nós precisamos esperar, em média, 72 horas após queimar o corpo da pessoa, para dar tempo para o espírito se desligar, ser encaminhado. Mas não tem nada que afirme que tem que ser tanto tempo. Outro ponto de vista,
para o planeta, é melhor queimar do que enterrar. Já não tem mais espaço nos cemitérios, já não tem mais lugares para enterrar, já tem muitas pessoas enterradas. Então, tem 2 pontos aí, né? A parte de manter o planeta limpo, manter o planeta mais saudável, e a parte do desligamento do espírito. Se você já tem essa consciência que você pediu para, ao desencarnar, ser queimado, muito provavelmente os mentores e os guias que fazem esse processo de desencarnar, você desligar do corpo, já sabem. Então já vão estar prontos para fazer isso no processo correto. Que nem essa menina, que ela estava no velório e já estavam chamando ela, né? Então tá bem tranquilo essa parte hoje em dia, porque a parte espiritual sabe que não tem mais aonde deixar corpo guardado embaixo da terra, já está criando poluição com isso, né? Vamos adiante? Pode, meu amor. Um pouquinho que o Rochinol pediu para eu falar uma coisa aqui. Só comentar com o pessoal. Tá todo mundo ouvindo ela? Eu já vou aumentar um pouco. Tá, eu baixo o meu. Então, sobre quando foi falado ali de acender a vela, acho que foi o Juan que comentou do pai do amigo, o que o Rochinol me falou? Que a gente, como ser humano, precisa de algo para que aquilo nos ligue a ele. Então, quando a pessoa sente necessidade de acender uma vela para um ente querido, então troque, já que nós estamos num livro Violetas na Janela, troque por algo que vai representar essa pessoa para você emocionalmente, mas que não vai dar uma conexão de uma vela, porque pode vir outros irmãozinhos, né? E não ser aquilo que a gente está querendo fazer. Então, eu vou dar um exemplo de o que acontece comigo. Eu sinto muita saudade do meu pai e às vezes eu faço um chimarrão e digo, ó, meu velho, esse é pra ti, é um beijo no coração e um chima pra gente saborear. Então, é um momento meu com ele. Não existe a necessidade da vela, ou se tem, fazer como o Leandro falou. Só o comentário que ele me pediu. Isso. Ok? Porque, pessoal, uma vela é uma coisa altamente magística, entende? A vela ela tem um alto poder de magia. Então, ela abre portais, ela é uma coisa muito religiosa. Se tu fizer alguma coisa menos religiosa que não vai ligar, mas simplesmente vai fazer com que auxilie você a emanar o amor a essa pessoa, aí tranquilo. Muito bom. Vamos adiante. E, como o sofrimento leva muitas pessoas a procurar ajuda, meus familiares aceitaram conversar com uma vizinha espírita que bondosamente lhes explicou que deveriam conformar-se com a vontade de Deus e que eu, sendo boa, estaria em bom lugar e por isso não deveriam chamar-me. Olha que interessante. Os mentores espirituais foram até um casal espírita, né, que conseguiu receber essa informação, foram até a casa dos pais, que eram de outra religião, e passaram conselhos para os pais que estavam sofrendo, para que eles entendessem que a menina era boa, que a menina tinha ido para um lugar bom, que a menina não estava sofrendo e que eles não precisavam chamar ela. Olha que importante entender o trabalho da parte espiritual para nos ajudar, né? Às vezes a gente nem imagina o quanto eles estão sofrendo e estão trabalhando ali, ó, para ajudar a gente. Tiver que ir numa outra pessoa conversar para aquela outra pessoa chegar e alcançar aqueles pais que estavam sofrendo. Bonito isso, né? O que vocês acham desse trabalho? É um trabalho muito bonito. Então, às vezes, a gente está sendo utilizado pelos espíritos de luz para fazer isso. A gente nem imagina. Quando você chega lá no teu colega de trabalho, na tua amiga, você dá um conselho, muitas vezes você está sendo um trabalhador de Deus aí, ajudando uma pessoa que você conhece, né? Vamos ver o resultado desse casal após esse bom conselho? Foram ótimos conselhos que entenderam de modo confuso. Mas, para meu alívio, melhoraram, não chamaram mais por mim e não se desesperaram, sofrendo menos. Pude então me sentir mais aliviada e me esforçar para sarar, porque quando eles pensavam em mim como doente, com dores, transmitiam-me isso, dificultando o meu desligamento dos reflexos da doença. Olha que interessante. Quando os pais dela pensavam nela com dor e doente, ela ficava doente. Ela sentia a dor. Vocês já pensaram nisso, gente?
Olha como é que a gente vai se sentir quando a gente souber que, de repente, por uma pessoa que a gente ama, a gente estava fazendo com que ela sentisse mais dor ainda do que o normal. Como é que vocês entendem isso, pessoal? Alguém quer comentar? Deixa eu ver se tem alguém que levantou a mão, que alguém quer comentar. Então, isso é uma coisa bem importante de a gente pensar. A gente ama a pessoa? Pensa nela com amor, com carinho, pensa nela com felicidade, lembra dos bons momentos, mas não pensa nela com dor, né? Vamos adiante. Sarei. E sentindo-me bem, comecei a interessar-me em conhecer o educandário, a colônia, fazer amizade. Aí apareceu outro problema. Julgavam-me santa, anjo. Encheram-me de pedidos, pediram-me de tudo. Para ir bem na prova da escola, para ter saúde, para não chover ou para chover, sarar de dor de cabeça, achar objetos perdidos, etc. O pior é que incentivaram todos os familiares, amigos e vizinhos a fazê-lo. Sentia esses pedidos e agoniava, queria ajudá-los, mas como fazer? Instrutores do educandário tentaram outra vez ajudá-los para que eu melhorasse. Novamente, a vizinha espírita foi a porta-voz, conversando com eles, orientando-os para que eu não pedissem nada a mim, mas que o fizessem a Deus, a Jesus, aos anjos. Que eu, sendo boa, deveria estar em bom lugar, mas que talvez não me fosse possível ajudá-los e que não me sentiria bem por isso. Fitaram sentidos com a bondosa vizinha. Generosos instrutores do educandário tentaram novamente os esclarecer, desligando-os do corpo enquanto dormiam e conversando com eles. Olha aí, pessoal. Isso chama a atenção de vocês para algumas coisas? Quem que ficou com alguma curiosidade sobre isso aqui? Vocês estão mais tímidos hoje, né? Fala, moça. A Michelle tá aqui. Michele? A Carol levantou a mão, a Michele, quem quer falar primeiro? Eu fico pensando muito, assim, às vezes a gente acorda, parece que a gente não descansou, né? E o quanto isso, às vezes, estão nos chamando para, tipo, te dar o caminho e tu acorda e não lembra, e só acorda esgotada e não lembra onde é que passou a noite, né? E eu acredito que isso acontece muito, essas noites que a gente dorme e talvez eu digo que ultimamente eu tenho sono, eu durmo, mas parece que eu acordo mais cansado que fui dormir. Então não tenho um sono reparador. E o quanto disso talvez não seja uns puxão de orelha que eu tô tomando aí durante a noite e não tô lembrando, né? E acontece muito, é mais uma forma deles tentarem nos colocarem nos eixos, né? Porque é como a gente falava em outra aula do anjo da guarda, ele tá aqui sempre, ele tá sempre pronto para me ajudar. Eu que tenho que estar na sintonia com ele, né, para receber essa ajuda. E nem sempre a gente tá, infelizmente, no dia a dia. Sim, tem questões do tipo, eu vou dormir e eu saio e vou auxiliar equipes de trabalho na parte espiritual, na parte umbralina, vou a trabalho. Então, pense assim, nem sempre nós estamos sendo puxados para ser corrigidos de algo. Muitas vezes nós saímos para trabalhar. Entende? Tem bastante literatura que dizem, nós fomos lá, pegamos o médium tal, ele saiu em espírito conosco para nos dar força, nos dar ectoplasma, para que a gente pudesse trabalhar em tal setor ou resgatar tal pessoa. E a gente não lembra disso porque a gente está em espírito, quando volta para o corpo, essas informações saem. Então tem muita gente que ao dormir sai para trabalhar, para auxiliar. E aí é normal, tu trabalhou a noite inteira, muitas vezes em lugares pesados. Quando você volta cansado. Já pensaram nisso? Ai, tomara que seja isso, que eu tô tão cansada ultimamente. Ao menos Pelo pra menos se tu ajudar, tá né? saindo para trabalhar, tá ganhando bônus hora, já pensou? Tomara que seja ao menos para isso. Daí até tudo bem. Posso ficar cansada, que é por uma boa causa. Chegar na colônia já tem um crédito lá já. Oba!
Vai ser bom. É bom. É, exatamente. Carol, queria falar alguma coisa? Não, é só essa parte ali que, enquanto eles conversavam com eles, era nos sonhos, né? Que muitas vezes a gente tem muitos sonhos. Então, ali nos sonhos que os instrutores conversaram com a família, né? Essa parte que me chamou a atenção. Exato. Exatamente. Porque o que que acontece? Os espíritos desprendem o casal, porque o casal tem outras religiões, então é mais difícil explicar, né? Então eles desprendem, dão toda a orientação, mostram que a filha tá bem, e aí quando o casal volta para o corpo, mesmo que ele não se lembre, como a gente estava falando com a Michelle, mas eles voltam com a impressão de que a pessoa tá boa, que a pessoa tá bem, que a pessoa está segura, né? Voltam com essa impressão. Mas aqui eles tiveram tanta certeza de que ela estava bem, que eles começaram a achar que ela era uma pessoa meia angelical, né? E começaram a fazer pedidos. Olha como ela sofreu por fazerem pedidos para ela e ela não ter uma egrégora de trabalho e nem ter um preparo para poder ajudar as pessoas. Porque quando a gente diz assim, eu vou rezar para Nossa Senhora me ajudar. Nossa Senhora, ela tem uma egrégora de trabalho. São vários trabalhadores trabalhando em prol a auxiliar as pessoas que rezam por ela ou por qualquer entidade, né? São Jorge, Ogum, enfim, qualquer entidade, dependendo das religiões. Tem uma egrégora. Agora, se você não faz parte de uma egrégora e rezarem para você, você é só uma pessoa, é só um espírito. Então, você não tem como ajudar. E isso é importante, porque muitas vezes as pessoas acham que você morreu e virou santo. E agora eu vou acender a vela para Santa Carol, que vai me ajudar a ganhar dinheiro. Olha o sofrimento. Né? E a gente já viu algumas coisas por aí. Olha a história. É muito importante ter essa clareza aqui, né? Realmente a pessoa virou santo. Realmente, entende? É importante a gente entender isso. Ok? Ó, a Rita disse que se a gente rezar por ela pra ela vir ajudar a gente, ela puxa o pé da gente. Ela diz, me deixa lá, deixa eu passear na colônia. Vamos seguir, pessoal. Ninguém mais quer perguntar nada? Deixa eu dar uma olhada. Vamos adiante. Foram aos poucos mudando, mas ainda hoje recebo pedidos. Amo meus familiares, desejo-lhes bem, oro por eles, mas não gosto nem de ir visitá-los, pois sofri muito com a falta de compreensão deles. A morte é tão natural, não sei por que fazer dela uma tragédia. Demorei muito tempo internado no hospital, tendo depois que fazer um acompanhamento com orientadores até me sentir segura. Amo a vida de desencarnada. Sinto-me muito bem no educandário, mas não foi fácil. A conversa continua. Olha só que sofrimento. Eles judiaram tanto dela que ela nem quer mais ir ver os pais. Diferença de uma questão com conhecimento, onde tu manda amor para a filha, diz, filha, fica aí, você tá bem, os teus mentores vão estar do lado, segue o que eles te orientam, para uma questão dessa, né? Olha como o conhecimento liberta até após a morte. Então, é muito importante isso que nós estamos fazendo aqui. Ter conhecimento, explicar para as pessoas que estão à nossa volta, ajudar as pessoas que a gente ama, isso é muito importante. Agradável por mais tempo. Depois, nossas visitantes despediram-se e foram embora. Fiquei a pensar. E acabou o capítulo. Nosso curso é das 8h30 às 9h30, né? Olha só, esse capítulo foi grande. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Antes de eu entrar no próximo? Leandro, eu queria perguntar o seguinte, do que a Mi falou, que às vezes levanta mais cansada. Mas quando a gente está num dia que foi um dia exaustivo, que às vezes a gente não está bem e vai dormir de uma forma mais pesada, isso interfere para onde a gente vai, quem a gente ajuda, de um dia que a gente... De um dia que a gente vai, é grato, agradece, isso influencia? Com certeza. O que vocês acham, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Antes de eu falar?
Tem bastante gente que sabe, né? Dona Jane, quer falar alguma coisa? O pessoal tá tímido hoje. Quer comentar alguma coisa, Carol, sobre isso? Eu quero, Leandro. É um bom depoimento, um bom debate, desculpa. É um bom debate esse assunto. Então, eu sempre lembro muito dos meus sonhos, né? E conversando muito com a Manu, percebi muitas vezes de realmente ir para o umbral, né? Agora, o que eu estava fazendo lá e por que eu estava, não sei, mas eu via muita coisa. E aí eu falei com o Leandro falou para mim sempre pedir para ir para um lugar de estudo e tratamento. Então, toda noite, quando eu lembro, eu peço, e os meus sonhos são bem diferentes agora. São bem diferentes do que era antes. Isso. Porque o que acontece, pessoal? Se você está numa vibração -3, você deita e vai dormir. Você sai do corpo e vai para que lugar da dimensão espiritual? -3. Né? Então, se nós chegamos cansado, pesado, pegamos cargas, nos incomodamos, fomos para algum lugar de encrenca, quando a gente deita com aquela vibração, é normal ao sair do corpo ir para lugares dessa vibração. Ah, mas eu saí para trabalhar? Talvez não. Entende? Então depende muito. Então o que eu oriento sempre vocês fazerem? Chega em casa, se harmoniza, toma um banho de ervas ou um banho de sabonete de ervas, se limpa, aí vai comer, come uma comidinha leve, escuta ou vê algum programa de humor, alguma coisa bem tranquila, para que quando vocês deitarem, vocês já estão numa vibração mais alta. E não esqueçam, se a gente não pede nada, os espíritos fazem alguma coisa? Não fazem nada. Então está escrito, peças e receberá, bata na porta e abrirá. Então, ao deitar, pede, como a Carol falou, para que os teus mentores te levem para um lugar de estudo e de tratamento. E aí eles sabem se você está apta para ir para algum lugar de trabalho ou você vai para esse lugar de tratamento. Porque se você não pede nada, você vai para o lugar que está vibrando. E é muito fácil a gente ter um dia pesado e vibrar em coisas pesadas, né? É normal. Ainda mais quem lida com pessoas. Certo? Esclareceu? Alguém mais quer perguntar? Nós temos 15 minutos para fazer algum debate aí antes de começar. Quer dizer, antes de encerrar, né? Deixa eu ver a carinha do povo. Tudo certo? Então, ninguém quer perguntar? Vou começar o próximo capítulo aqui para a gente ouvir. É que eu fico um pouco tímido, porque eu sou bem iniciante aí no assunto. Não. Talvez, Às vezes o que você vai perguntar ajuda para muita gente. Pergunta. Talvez o que eu fale seja muito óbvio, então... Não. Eu não sei, eu tirei como lição essa última colocação em relação ao dormir, ao chegar em casa, fazer as coisas com intenção, né? A gente acaba fazendo tudo no automático, né? Faz tudo, às vezes nem vê o que está comendo, né? A gente faz tudo meio que para se livrar, para deitar, tá cansado e tal. Eu acho que talvez se a gente começar a botar atenção e intenção nas coisas, o resultado talvez melhore, né? No final ali, na hora de dormir, na hora de descansar mesmo. Perfeito. Pensa assim, ó. Quando a gente faz um curso de Reiki, nós aprendemos 5 princípios básicos, que é apenas por hoje não se irrite, apenas por hoje faça seu trabalho honestamente, apenas por hoje honre os teus professores, mestres e pais. Então, ali nos 5 princípios, eles falam muito apenas por hoje. O que nós temos? Nós temos o ontem, passado? Não. Nós temos o amanhã? Nós só temos o hoje. Então, se nós fizermos as nossas atividades consciente do que está acontecendo, eu chamo de estar presente. A gente tem uma vida muito melhor. A vida é mais tranquila, a gente não sofre, não tem dores, não tem sofrimento moral nem espiritual. A vida é mais tranquila. Por exemplo, ele falou, às vezes a gente come e nem sente o gosto da comida.
né? Imagina, essa comida entrou com energia no corpo material dele e espiritual? Talvez não. Então, isso é bem importante o que ele falou, é uma lição muito importante. Estar presente, prestar atenção. E uma das coisas é, quando eu acordo, agradecer ao dia, mentalizar o dia que eu quero. Os nossos alunos que são reikianos aí sabem que a gente orienta a já fazer um banho de reiki antes de sair da cama, para ter um bom dia. E à noite a mesma coisa. Tomar um banho de erva, se limpar, fazer teu reiki, fazer tua energização, para depois ir dormir, para que esteja numa vibração alta e assim consiga ir para um lugar bom. Tem várias pessoas que contam depoimentos de lugares bonitos, de colônias, de coisas que foram visitar, de pessoas que viram, tudo porque estavam com uma vibração alta. Já imaginou como seria gostoso a gente poder lembrar desses lugares bons? Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Então, tudo isso é importante, né? Cuidar dos nossos pensamentos e vibrações. Fala, dona Jane. Tem um livro, um pouquinho só. Tem um livro que a gente está falando do estado de presença, né, de estar presente. Tem um livro do Eckhart Tolle que chama-se Poder do Agora. Ele trabalha bem legal isso, assim, esse estado de presença que tem que ter, né? A gente faz tudo no automático, quando se vê, não sabe nem o que comeu. Então, ele traz muita gente para esse estado, né, de estar contigo mesmo. É bem legal, assim, uma sugestão bem... Ele tem o poder do silêncio e tem o poder do agora. O poder do agora trabalha isso. Muito bom. E é isso, essa é a função de nós estarmos estudando o mundo espiritual, de estar estudando esse livro, para entender que nós somos o espírito. Sempre que se fala em desenvolvimento espiritual, é desenvolver nós, a nossa espiritualidade, o nosso conhecimento, é trabalhar essa nossa libertação após a morte, ou para quem foi, ou para se nós fomos nos libertarmos da matéria. Porque como aqui é uma escola, a gente vai ter vários amigos na escola? Vai. Mas a gente é a nossa família no mundo espiritual, né? Então, esse conhecimento é muito importante para a gente. Entendermos essas questões dos pensamentos, como afetam. Olha como um pensamento, alguém vibrando em você, pensando em você com dor, gera dor no teu corpo espiritual. Aqui na matéria também. Pega lá, você tem no Instagram, sei lá, 5.000 amigos. Bota lá para os teus 5.000 amigos dizendo que você está doente. Todos eles vão vibrar em você dizendo, ai, tadinho, tá doente, nossa, vai morrer. São 5.000 pessoas vibrando em você. Você acha que não vai afetar você? Vai. Então, isso quem fez o curso de autodefesa psíquica sabe que isso é um ataque psíquico não intencional, mas as pessoas estão vibrando em você doente. Então, é muito importante a gente entender isso no nosso dia a dia, né? Certo, pessoal. Mais alguma pergunta? 10 minutinhos para a gente encerrar. Próxima aula nós vamos entrar no capítulo 12. A próxima aula é o capítulo 12, talvez a gente consiga ver em uma aula só. Mais algum comentário? Senão a gente faz nosso encerramento. Tem alguém hoje que quer encerrar, hein? Vamos ver a carinha do povo. Se ninguém quiser encerrar, eu faço encerramento. Tem algum voluntário ou voluntária aí que tá dizendo assim, Leandro, tô louco para encerrar. Treinei a semana toda. Não? Que pena. Acho que a Michelle podia encerrar. A Michelle, ela tem uma cara de que ela tá louca para encerrar. Porque o Juan entra para botar no dos outros, né? Coisa boa. Ô, Manu, baixa o volume aí da TV que eu tenho que fazer a prece. Baixa o volume aí, por favor.